Programa Escola Bíblica. Oferecimento Mercadão do Som. Solução em áudio e vídeo. Filha, estamos começando mais um programa Escola Bíblica, chegando até você com a reflexão da palavra, um estudo de mais uma de nossas lições da revista da CPAD. E você sabe que tem sempre um comentário maravilhoso para a sua vida e nós gostaríamos muito de agradecer pela sua audiência aqui no canal 7.1 da Kairos, como também na plataforma do YouTube. Você pode assistir, pode rever quantas vezes quiser o programa de hoje, que tem a lição de número 4. A lição 4 vai tratar sobre Elias e os profetas de Azera e Baal. Com certeza tem muitas lições aqui que nós vamos aprender hoje. Você sabe, contando aqui com os comentários dos nossos pastores, o pastor Epaminondas Fonseca está conosco, também o evangelista Wallach nos brinda aqui nessa bancada. Mas antes de passar a palavra aos nossos comentadores e também fazer a leitura, eu gostaria de orar com você, porque a nossa dependência para estar aqui é sempre de Deus. Nós vamos orar juntos, pedindo a Ele que nos dê a direção e que use os seus servos para trazer a palavra de Deus ao seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós nos rendemos a Ti, agradecidos por esse momento, por essa oportunidade, por esse programa, por essa porta aberta que o Senhor deu para anunciar o Teu Evangelho e a Tua Palavra. Abençoa Teus filhos que vão ministrar, que vão trazer os comentários. Abençoa o nosso público, nossos irmãos, professores, pastores, coordenadores de escola bíblica, amigos, a todos quantos nos assistem nesse momento. Que a Tua bênção seja sobre a vida deles. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, a lição de hoje é de número 4, como você sabe. Você que tem a sua revista pode acompanhar. Você que não tem, pode abrir a sua Bíblia. Vá lá para o primeiro livro dos Reis, capítulo 18, também o capítulo 19. É exatamente nesse contexto que estaremos refletindo hoje. A lição 4, ela trata de Elias e os profetas de Azera e Baal. O texto áureo você pode acompanhar aí na sua tela, assim como a verdade prática, está no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 38, que nos diz: Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. A verdade prática nos diz: o Senhor sustenta com sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único digno de adoração. Acompanhe a leitura bíblica conosco. Ela está, como eu disse, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18. Vamos ler do versículos 22 até o versículo de número 26. Depois vamos para o 29 até o 39 e depois no capítulo 19, lendo outros versículos. Acompanhe conosco. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam. E invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse.
e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos, e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazeis aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Amém. Até aqui temos lido a palavra do Senhor, e nós vamos, nessa oportunidade, agradecidos a Deus aqui pela presença dos nossos comentaristas, nossos comentadores, o pastor Epaminondas, o evangelista Wale, que já adentrar nessa lição que está muito boa, né, pastor Epaminondas, e aqui eu já quero passar a palavra ao Senhor, porque para a gente compreender tudo que aconteceu nesse momento, a leitura ela é extensa, mas ela é muito profunda ao mesmo tempo e traz lições maravilhosas que eu sei que Deus hoje nos trará nesse programa Escola Bíblica. Eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco sobre esse contexto, o contexto de Israel e o desafio que Elias propôs ali. Por que ele propôs aquele desafio e qual era o contexto daquela época que Elias estava vivenciando? Fique à vontade, pastor Epaminondas. Em primeiro lugar, cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos que estão nos assistindo. Agradecer a Deus por mais uma vez estar aqui ladeado dos meus colegas servos de Deus. E também nós queremos falar ao coração de todos aqueles que estão nos assistindo, nos acompanhando, especialmente professores, coordenadores de escola dominical. E dizer, pastor Marcos, que essa lição, de fato, ela nos traz aqui alguns pontos de relevância, assim como todas as outras lições, mas aqui nós precisamos destacar alguns pontos que certamente serão abordados ao longo deste programa. Respondendo inicialmente à pergunta do pastor Marcos, o contexto, né, de Israel naqueles dias e também aquele grande desafio do profeta Elias. Lembrando que na lição anterior nós até fizemos aqui uma introdução de como estava a situação social, política, moral, ética, sobretudo espiritual de Israel. O contexto histórico nos remonta a um período em que o verdadeiro culto a Jeová
estava sendo substituído de forma sorrateira, paulatina, gradual, pelo culto a Baal, pelo culto aos deuses de Canaã. E esse contexto histórico está descrito aqui no livro de Reis, nesses capítulos que nós estamos estudando ao longo já desta lição, e nos mostra claramente o desvio moral, o desvio de conduta, o desvio ético dos filhos de Israel, principalmente, pastor Marco, das 10 tribos do norte. Principalmente porque foi a partir das 10 tribos do norte que nós temos o primeiro cativeiro por conta exatamente dessa idolatria que sucumbiu o povo das 10 tribos do norte, o povo de Israel, no pecado que os afastava continuamente de Deus. Então, o contexto histórico é basicamente esse, em que o culto ao verdadeiro Deus estava sendo substituído pelo culto a Baal. E o grande desafio de Elias consistia no fato de que o povo de Israel não tinha certeza se Jeová era Deus. Tanto é que no texto que foi lido, Elias propôs o desafio dizendo, olha, se Baal é Deus, seguiu. Se Jeová é Deus, vocês devem servi-lo. Ao que ninguém respondeu palavra alguma. O que nos parece é que havia essa dúvida. Isso fica claro que pairava sobre o coração do povo essa dúvida se de fato Deus era Deus. Isso, pastor Marcos, é muito perigoso. Quando as pessoas, principalmente o povo de Israel, que experimentaram o sobrenatural de Deus, tiveram experiências indizíveis com Deus, mesmo assim eles estavam vivendo em dois pensamentos, cocheando em dois ideais, sirvo a Deus ou sirvo a Baal, sou quente ou sou frio, estavam em cima do muro naquela de servir a Deus, não queriam abandonar o culto a Jeová, mas queriam trazer elementos do culto a Baal para o culto verdadeiro a Jeová. E isso Deus não admite, porque Ele não divide a sua glória com ninguém. E é nesse contexto, mais uma vez repito, que Deus levanta o seu profeta. E aí, pastor Marcos, nós podemos aqui, os caros podem aprofundar o tema, o debate, sobre a importância do profetismo, a importância da figura do profeta, a importância do ministério de profeta naquele contexto caótico espiritual que Israel estava vivendo. Maravilha. Verdade, pastor Epaminondas, você tocou num ponto importantíssimo. A lição fala de Elias. Parece que a figura central aqui dessa lição é o profeta Elias, evangelista Wallach. E um homem no lugar certo, um homem de Deus, um homem que foi preparado, um homem que emergiu dessa escola de profetas, como disse o pastor Epaminondas. Escola essa que foi presidida pelo profeta Samuel, diz a Bíblia. Então, a importância de ter homens de Deus para os momentos de crise, Evangelista Wallach, nesse contexto, a nossa lição diz que Elias era um homem zeloso, e esse zelo que ele tinha pelo Senhor, pelas coisas de Deus, o pôs diante de um grande desafio, de um grande confronto, Perfeito. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. É uma honra, um prazer estar aqui novamente nessa bancada, com os meus professores, pastor Marcos, pastor Epaminondas, e aqueles também que não são evangélicos, mas são curiosos da palavra, estão aqui nos acompanhando. Perfeito. Esse contexto, nós já fizemos uma breve introdução na lição passada, e o profeta Elias, advindo dessa escola dos profetas, nós percebemos Deus se preocupando com o que Israel certamente se depararia. E nessa escola do profeta, e nós fazemos uma conjectura aqui que Elias seja proveniente dela, apesar de sabermos pouco do seu passado, como já comentamos aqui, mas nós cremos no propósito de Deus e cremos que ele é advindo dessa escola. Mas que ele foi preparado não para consolar, ele é preparado para contraditar. Então, é muito
seria se nós fizéssemos uma análise, um comparativo hoje, no nosso mundo atual, que Deus levantasse profetas, pessoas com dons de profecias hoje, dons espirituais, para consolar a sua igreja, seria muito agradável. Mas se nós imaginarmos Deus levantando pessoas para contraditar, nós perceberemos o peso dessa responsabilidade. Mas, em se tratando dessa responsabilidade do profeta Elias em contraditar, em desafiar, em estar afiado, estar alinhado com o pensamento que aprendera na escola dos profetas, nós percebemos aqui que ele também era uma pessoa que percebia, ele tinha uma maravilhosa percepção do que era certo e do que era errado. Quando nós tratamos aqui dos desafios, das divisões entre Reino do Norte e Reino do Sul, nós temos aqui como estopim um pecado mortal, um pecado capital, que é essa idolatria. E, nesse sentido, nós percebemos lá em Êxodo, pastor Epaminondas, quando os estudos mostram isso, Levítico, nós podemos extrair isso, que aproximadamente 50 dias após a saída do povo do Egito, Deus encontra-se com o povo no Monte Sinai, e ali nós percebemos ali a introdução do decálogo. E Deus já começa ali dizendo, se fazendo presente e dizendo logo de primeira, não adorarás outro Deus. Mas, naquela situação, nós podemos dizer que Deus, ele não se apresentou ao povo como forma de imagem, como forma de figura. Ele se apresentou em palavra, ele se apresentou em áudio. Então, justamente para que nós pudéssemos estar aqui hoje, defendendo não essa tese, não essa teoria, mas na nossa base doutrinária, de que nós acreditamos que a nossa verdadeira percepção, a nossa verdadeira adoração, nosso verdadeiro culto é ao Senhor Deus, e nós o alcançaremos através da sua palavra, não através das imagens, não através da idolatria. Amém. A Bíblia é muito clara, né, pastor Epaminondas, evangelista Wallach, que só há um Deus, né, e só Ele é digno de todo louvor. O próprio Deus diz, a minha glória, pois, não darei a outrem, nem meu louvor às imagens. Então, o Salmo 115, ele declara muito bem isso. Onde está o nosso Deus? Nosso Deus está no céu, né? Os deuses deles não têm boca, não falam, têm pés e não andam, têm mãos e não apalpam. E há todo um questionamento em torno do nosso Deus pelo fato de nós não termos uma expressão física dele. Mas a Bíblia diz que Deus é espírito. E a Bíblia diz que a adoração a esse Deus ele deve ser em espírito e em verdade, né, pastor Epaminondas? É muito importante essa concepção, né, da existência de um Deus vivo, mas que é espírito, que se manifesta também a nós e que habita em nós como espírito, né? Até porque, pastor Marcos, a fé, o sentido de ter fé é colocar a fé naquilo que não se vê, como diz Hebreus, né? Fé é a certeza daquilo que não se vê, é uma convicção daquilo que não é material, palpável, né? E Deus, ele é espírito. Nesse sentido, nós não precisamos desses artifícios para nós direcionarmos a nossa crença, a nossa fé. E é bom destacar aqui que idolatria não é apenas a imagem de escultura feita de madeira, de pedra, de gesso, de concreto, seja de qual material for. Idolatria é tudo aquilo que diminui a glória de Deus, é tudo aquilo que tira a honra devida a Jeová. Portanto, tudo aquilo que eu, você, qualquer pessoa eleva acima de Deus ou prioriza em detrimento das coisas de Deus é idolatria. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque de forma sorrateira, né, de forma meticulosa, a idolatria acaba entrando no seio da igreja atual, e nós precisamos ter essa percepção que o evangelista Wallach colocou aqui sobre Elias. Nós precisamos ter essa percepção também para termos o discernimento e, de forma combativa, eliminar do nosso meio qualquer movimento que venha tentar eliminar
suprimir ou mesmo diminuir a glória devida a Deus. Amém. Meus irmãos, o nosso primeiro bloco está com o tempo quase esgotado aí, mas eu queria rapidamente, pastor Epaminondas, aproveitar um gancho que a gente conversava aqui em off sobre a questão do sincretismo, né? Às vezes as pessoas creem em Deus e até estão numa reunião ou num culto a Deus, mas acabam deixando Deus no canto, digamos assim, porque misturam outras práticas. Me parece que isso havia um pouco lá em Israel, né? Estava muito patente o que estava acontecendo em Israel. Essa questão do sincretismo vigorava, era a regra, inclusive, no Reino do Norte, porque o que é o sincretismo, senão você mesclar, a mescla, né, de elementos. Aí quando você tem, aqui no contexto, elementos do culto a Baal e elementos do javismo, do culto a Jeová, no mesmo culto você tem o sincretismo. E era o que estava acontecendo em Israel e que o profeta Elias estava combatendo. Porque o povo definitivamente não abandonou Jeová. Eles não abandonaram Jeová. O que ocorre é que o sincretismo, ou seja, elementos do culto a Baal e elementos do culto a Deus estavam no mesmo culto. Você tem essa mescla, né? Você tem aqui artifícios humanos para tentar substituir o verdadeiro. Não basta dar certo o culto, pastor Marcos. O que é importante é se é o certo. Porque conforme diz, eu gosto dessa frase do pastor Hernandes, quando ele diz, nem tudo que está dando certo é certo. Porque o sincretismo, ele é atrativo. O sincretismo agrega, o sincretismo religioso, que são, né, os elementos do culto moderno. Isso tudo acaba satisfazendo desejos meramente humanos das pessoas, satisfazendo as sensações, satisfazendo os anseios das pessoas, mas não é isso que Deus quer. Deus quer, sobretudo, que o culto seja verdadeiro a Ele e que os elementos deste culto sejam elementos santos e que os elementos deste culto sejam elementos que glorifiquem a Deus e que, portanto, ele seja o centro do culto e não o homem, que é um grande problema que a gente encontra nos nossos púlpitos e altares hoje, né? O homem no centro. É verdade. Bom, esse tema é muito importante. Ele não é apenas o tema da época de Elias, ele é um tema sempre atual. Mas nós vamos para um rápido intervalo, já voltamos com o segundo bloco, falando um pouquinho sobre o grande desafio de Elias lá no Monte Carmelo e como nós podemos tirar lições para a nossa vida espiritual. Não saia daí.